Fala, gente, a paz de Jesus, o amor de Maria. Eu me chamo Razen Silva e neste vídeo nós vamos falar sobre uma exposição. Essa exposição não é de agora não, tá? É uma exposição já antiga, mas eu achei interessante trazer aqui no canal para conversar com vocês. A exposição se chama O Homem Misterioso e essa exposição é baseada na imagem que aparece no Sudário de Turim. Se você ainda não conhece o Sudário de Turim, eu posso fazer um vídeo mais detalhado, mas por cima assim, para você entender, possivelmente seria o pano que tinha coberto Jesus assim que ele morreu, né? E aí ficaram-se alguma imagem depois neste pano. Mas antes disso eu quero convidar você, que você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal, ative o sininho e também deixa o seu like para fortalecer, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é legal e começa a mostrar para mais pessoas. Também deixa aqui um comentário, tá certo? O que você quiser comentar, um tema para o próximo vídeo, deixa aqui no comentário que é muito importante a sua participação. A gente vai assistir um vídeo que é sobre essa exposição chamada O Homem Misterioso, como eu falei, é uma exposição de uma imagem que fizeram, uma representação 3D, um boneco mesmo, né? Representando com fidelidade a imagem que está no Sudário de Turim, do homem do Sudário de Turim, que para muitos acreditam ser Jesus Cristo, né? Que seja o pano que envolveu Cristo após a sua morte. Vamos assistir? O vídeo é do canal Diácono Permanente, tá? Manda um abraço aí pro pessoal do Diácono Permanente, vai lá no canal dele e se inscreve também. O sudário, esse pano atrás aí, esse desenho que tem aí, é uma cópia do original, né? Veja que assim, ó, a gente não consegue enxergar nada, né? Não consegue distinguir que ali tem o desenho de um homem. Até lembra ali umas sombras que tem, ó. Mas um famoso fotógrafo, ele quando fez uma fotografia deste pano, ele conseguiu nos negativos, lembra no negativo que a cor fica invertida, então esse branco aí passa a ser preto, né? E aí quando ele estava fazendo a revelação do filme, ele se assustou com aquilo e viu que tinha o desenho de um homem no desenho, né, no Sudário de Turim. É incrível, né? Veja aqui, ó. A gente olhar aqui direitinho, ó. O olho machucado, né? O nariz quebrado, né? Assim, essa marca aqui, assim, o nariz quebrado. Isso para nos lembrar o quanto que Jesus sofreu por cada um de nós. Gente, Jesus sofreu muito por nós. É muito grandioso, né? O que Jesus fez para nos tirar do pecado. Então, você que não acredita ainda em Jesus, pensa direitinho no amor que esse homem, no amor que esse Deus teve por nós, de entregar a sua vida até a cruz, né? De entregar a sua vida completamente por cada um de nós. Ele assim lembra o ator de The Chosen, né? O Jonathan Hulme, né? Olha quantas marcas, né? Pelo pé, nas pernas, o quanto, né, que isso simboliza, né, pra gente, traz pra gente essa imagem do quanto que Jesus sofreu por nós. E outra, ninguém diz que é o Cristo não, viu? No caso, a igreja não confirma que é um milagre, tá certo? Mas também a igreja não proíbe de devoção, né? Você pode ter uma veneração pelo Sudário de Turim, mas a ciência não conseguiu comprovar que não é o Cristo, mas também que é o Cristo, né? Para muitos, o Sudário de Turim é a maior prova real da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, e outra coisa, ela não é uma imagem feita para adoração não, viu, gente? Para não ficar aí comentários no vídeo, isso é uma representação artística e não tem nenhuma finalidade de culto. Então é uma representação artística daquilo que está no sudário. O narrador aí ele fala Jesus Cristo, né? Mas
a ciência não confirma isso, né? Nem a ciência nem a igreja confirma isso. Mas, obviamente, claro que se não for Jesus, se o sudário for falso, é uma pessoa que parece muito e que teve uma morte muito semelhante à de Jesus Cristo. Lembrando que Jesus, ele foi açoitado e depois crucificado. Não era normal para os romanos açoitar e crucificar, né? Também o homem do sudário, ele não tem as pernas quebradas e tem marcas de crucificação nele e de que uma coroa de espinhos esteve sobre ele. Então vamos ver. O cabelo que foi usado é cabelo humano, tá vendo? Veja, essa posição aqui que está a imagem, aqui ó, essa imagem aqui ó, essa posição que está aí, é a imagem em 3D do que tem no sudário de Turim, ou seja, não é uma pintura reta, tá? Não é uma imagem reta. Depois o vídeo vai falar também de que não tem marcas de pincel, né? Ou seja, é uma oxidação natural à base de luz que se foi feito naquilo. E naquela época não se existia uma tecnologia para fazer uma impressão dessa forma, né? Ou seja, a pessoa que foi coberta por este pano, né, sobre o sudário, ela estava nessa posição e como essa camisa aqui, quando eu visto, ela se adapta ao meu corpo, né? Essas partes aqui das curvas do corpo, que não são tão curvas, né? São meio redondas, ela se adapta ao corpo do que quando ela está fora. Quando ela está fora, ela fica reta. Mas quando eu visto, ela se adapta. A mesma coisa o sudário. Ele não é uma imagem reta, né? Esse desenho que tem aqui na minha blusa, ele se adapta ao meu corpo. Ele é diferente de quando ele está solto, né? Quando a blusa está sem o corpo. Então, a pessoa do sudário de Turim, o homem do sudário de Turim, ele estaria nesta posição, não foi pintado nem nada, né? Ou seja, foi uma forte luz que vem de dentro para fora. E aí esta luz, ela imprime, ela é como se ela queimasse o tecido, como se houvesse uma oxidação, criando aquela imagem. Feridas em forma de leque, distribuídas por todo o corpo, para obter as medidas do corpo de 1,78 m de altura. 1,78 m de altura, quase 1,80 m. Se for Jesus, é um Jesus alto, né? E uma das curiosidades dessa imagem, dessa arte, né? Porque é uma arte, essa pele aí, quando você encosta nela assim, ela afunda, né? Como se fosse uma pele humana, como se fosse um corpo humano. E essa exposição, essa aí que foi apresentado, foi há 2 anos atrás, né? Mas ela vai rodar o mundo, vai estar aqui no Brasil, não se tem ainda data e nem cidade. Provavelmente São Paulo é que vai receber essa exposição do Homem Misterioso. E depois você pode ir lá no canal do Diácono Permanente e assistir completo o vídeo, tá? Então, gente, olha, eu quero saber de você agora o seguinte: você acredita que o sudário ele é real ou ele é falso? Realmente foi o Cristo? Foi Jesus que este pano esteve, que tocou o nosso Senhor Jesus Cristo? Esteve sobre o corpo de Jesus esse pano? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família.